daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesta noite, para dar início a mais uma reunião doutrinária, fazer a leitura do livro Vida Feliz, essa biografia de Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. A grandeza de um homem pode ser medida pela sua capacidade de serviço ao próximo, de humildade e de amor. Os homens grandes chamam a atenção e projetam sombra, mas os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade inapagável, apontando rumos libertadores. Os verdadeiros heróis se ignoram, preocupados que vivem em ajudar mais do que fazer a propaganda dos próprios atos. Torna-te um deles, no silêncio das tuas realizações e na grandeza da tua pequenez. Então, a benfeitora vem nos chamar a atenção para que possamos servir, fazer o bem, sempre em silêncio, sempre não ostentando aquilo que nós vamos fazer em benefício do próximo, em benefício da casa espírita, em benefício da sociedade. Então ela fala que os grandes homens projetam sombras, Os homens grandes não projetam luz. Então que a gente possa ser, esses homens que projetam luzes, Nesse momento, então, vamos fazer a nossa introspecção, voltar para dentro de nós mesmos, nos desligarmos do mundo exterior e fazer a conexão com os benfeitores espirituais amigos, trabalhadores da nossa casa, com o nosso amigo incondicional de todas as horas, o Mestre Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima, com o mentor espiritual da casa, Raimundo Cristão, para agradecermos pela oportunidade de aqui estarmos, para aprendermos um pouco mais das lições de amor do Evangelho redivivo do Mestre Jesus. Queremos agradecer a oportunidade, pedir aos benfeitores amigos que possam envolver, que possam incluir a nossa irmã Leida, que irá nos falar nesta noite. Que a sua fala seja a fala da doutrina dos imortais, seja a fala advinda da codificação cartesiana. Que os benfeitores amigos possam estar intuindo e que os benfeitores possam trazer até nós as energias renovadoras, as energias salutares, para que possamos aproveitar com muita propriedade a palestra desta noite. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome dos mentores amigos e sobretudo em nome de Deus nosso Pai, pedimos a vossa permissão para darmos por iniciada mais uma reunião de divulgação doutrinária desta casa. Que assim seja. Então a nossa irmã Leida vai nos falar com o tema Então é Natal. Boa noite a todos. Boa noite a todos.
nós vamos falar então é Natal. Então nós vamos vivendo a nossa vida em ciclo, o ciclo do ano, do mês, da semana, do dia, e chegamos ao final de 2024. E nos damos conta, de repente, que então é Natal. O Natal, a ideia de nascimento, relembra o nascimento de Jesus. Acontece há mais de 1.600 anos, no dia 25 de dezembro. Muitos comemoram essa data sem sequer prestar atenção na sua origem e no seu significado, que vai muito além do que dar presentes, armar presépio, iluminar a árvore, a casa, a rua, participar da ceia do dia 24 para o dia 25 de dezembro. O importante é fazer uma reflexão sobre alguns fatos que às vezes passam despercebidos. Então hoje eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre o dia 25 de dezembro, a data do nascimento de Cristo, sobre os símbolos natalinos que foram sendo acrescentados ao longo dos séculos, vindos de outras culturas, em outras épocas da história, e principalmente que a gente veja o nascimento de Cristo no seio de uma família, porque agora, esse mês, as palestras serão voltadas à família. Que a gente veja o nascimento de Cristo no seio de uma família como algo muito importante, está nos mostrando a importância das nossas famílias. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é a seguinte: Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Provavelmente não. A Bíblia não nos fala nada sobre essa data. Não existe nenhum documento, nenhuma informação a esse respeito. Então, historicamente, não há nenhuma comprovação que Jesus tenha nascido em 25 de dezembro. Até mesmo porque, quando Jesus nasceu, não existia calendário e nem o sistema de datas que nós utilizamos atualmente. E no Evangelho, só achamos no Evangelho de Lucas duas passagens que comprovam claramente que Jesus não nasceu em dezembro. Está ótimo. Está Então, ele, Lucas, nos fala sobre um recenseamento obrigatório, no qual César Augusto orgulha que todos registrassem o seu nome, todas as pessoas do império, visando a cobrança de impostos. Então, as pessoas teriam que voltar ao seu local de origem para se registrar. E José, pai de Jesus, ele teve que voltar a Belém, né? Ele teve que voltar a Belém para registrar o nome dele. Levou consigo Maria, que estava grávida e já estava em estado de gravidez. Quando eles chegaram a Belém, a Judéia, que era uma província do Império Romano, quando lá chegaram, não encontraram acomodações. Por quê? Todos os lugares estavam ocupados, em todas as outras lugares, por causa do censo. Então, estava quase na hora de dar luz, eles tiveram que se abrigar, uns falam em uma gruta, uns falam em um estábulo, tiveram que se abrigar para que Maria pudesse dar a luz. E certamente, e aqui a gente tem uma indicação, certamente que César Augusto não iria marcar o censo no mês de dezembro, que para nós aqui, dezembro, dá início, é verão, né? Para nós. No
Quando Jesus nasceu, era primavera. Era primavera porque os pastores estavam a pastorear e os animais estavam soltos, do lado de fora. Se fosse dezembro, os animais estariam dentro, né? Presos. Dentro dos estábulos estariam presos. Então, provavelmente, segundo historiadores e filósofos, Jesus nasceu em meses como março, abril, maio, quando era primavera. Por isso é que algumas igrejas cristãs e ortodoxas comemoram o Natal em datas diferentes. Mas aí vem a pergunta: como se chegou ao dia 25 de dezembro? Então, em Roma, no final do ano, quando estava se aproximando do solstício de inverno, fazia muito frio. E era uma época de muita pobreza, fazia muito frio, uma época de escassez de alimentos. Então não havia alimentos, eles comiam frutas secas. E era comum nessa época eles fazerem uma celebração em homenagem ao deus Mitra, pedindo fartura para a época que viria após o inverno. Havia também uma outra comemoração, que era o Natalis Solis Invictus, ao deus Sol. Eles eram pagãos, né? Adoravam vários deuses. Então, esse Natalis Solis Invictus era uma homenagem a Apolo. Eles achavam que Apolo, quando se aproximava o dia 25, 26 de dezembro, Apolo viria puxando uma carruagem e trazendo o sol. E, gradativamente, os dias iriam ficando maiores, mais quentes, e viriam as boas colheitas com fartura. Então, essa festa era ao deus Sol e a Apolo. Havia também uma outra festa, que era Saturnália, em homenagem a Saturno, que era o deus da agricultura, o deus dos alimentos. Então, eles faziam também essa festa ao deus Saturno. E essa festa saturnária era uma espécie de carnaval. Os homens se vestiam de mulher, eles ficavam de longe. Eles se vestiam dos senhores, os senhores se vestiam dos escravos. Então era uma festa assim, de muitos dias, e vinha pessoas de várias partes, né? Ali perto de Roma, ao entorno de Roma. Muito bem. As casas eram decoradas com folhagens, velas eram acesas, pequenos presentes eram trocados. Então, eram 3 festas pagãs, né? Que aconteciam em dezembro: a festa ao deus Mitra, a festa do Natalis Solis Invictus e a Saturnália. Então, eu vou explicar o que essas festas têm a ver com o dia 25 de dezembro. E aí, falamos o que elas têm a ver com o dia 25 de dezembro. O imperador Constantino governava Roma e ele se converteu ao cristianismo e uniu o Estado à nascente Igreja Católica. A partir daí, a Igreja Cristã começa a ser a religião poderosa, ligada ao imperador. E as autoridades do Império Romano, os hierarcas da Igreja, eles perceberam a necessidade de estabelecer uma data específica para o nascimento de Jesus. A data não foi escolhida ao acaso, mas com toda a intenção que coincidisse com um dos grandes momentos do calendário romano, que eram as festas de fim de ano. A teoria mais aceita, atualmente, sugere que o dia 25 de dezembro consolidou-se com a data do nascimento de Jesus, porque foi uma reação da Igreja Católica contra as festividades pagãs que aconteciam em dezembro.
e eram muito populares e reuniam pessoas de todas as partes. Colocaram a celebração cristã em um período que se comemoravam 3 festas pagãs. Era uma forma de enfraquecer as crenças pagãs e fortalecer o cristianismo, conquistando fiéis para a igreja. Foi assim um artifício que eles usaram para conquistar fiéis para a igreja. O cristianismo, então, incorporou essas 3 festas pagãs e transformou-as no nascimento de Jesus. E assim, no decorrer dos séculos 3 e 4, o dia 25 de dezembro consolidou-se com o Natal de Jesus. O decreto do nascimento de Jesus seria comemorado pelos cristãos nesse dia. Esse decreto foi estabelecido durante o papado de Júlio I. Para nós espíritas e para outros cristãos também, o dia da chegada física de Jesus ao orbe terrestre não faz nenhuma diferença, não é relevante. Nosso amor por Ele independe da data do seu nascimento. Importante é que tenhamos noção de que Ele é um espírito de altíssima hierarquia, muito superior, muito acima da humanidade terrestre. E no livro dos Espíritos, a pergunta 625 pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta das 1019 perguntas que tem no livro dos Espíritos talvez seja mais curta e é mais completa. A resposta é Jesus, que nos foi dado como nosso guia e modelo. E, sendo espírito puríssimo, ele é um modelo dado aos homens para que, através dos seus ensinamentos, encontrem seus caminhos para a evolução, os nossos caminhos, para a nossa evolução. Então, Jesus veio ao mundo para trazer a boa nova, o Evangelho. Ele não criou nenhuma religião. Sua intenção era espiritualizar o ser humano, era libertar os homens interiormente. Ele veio traduzir para nós as lições, as leis reais de Deus. Seu viver, seus exemplos, atravessaram gerações e varreram os séculos. Suas palavras permanecem vivas, mexendo com centenas de milhares de pessoas de todos os níveis socioeconômicos e culturais. E em cada Natal é Jesus, o amigo fiel, que volta. E é no Natal que nós comemoramos o nascimento deste ser de luz. E é nesta data que muitos se esquecem do aniversariante. Isso é muito comum, esquecer. E essa data é aniversário de Jesus. Então, antes de Jesus, era comum o império da força, a violência. O mais forte tinha direito à vida. O mais fraco, ele não sabia o que esperar. E Roma era dono do mundo. Havia conquistado todas aquelas terras ao redor do Mediterrâneo. E reinava absoluta, com imperadores e dirigentes sanguinários, ansiando cada vez mais por conquistas, pelos bens que eram arrecadados, trazendo o poder e o triunfo. E nesse contexto, as pessoas esperavam um rei, um líder político ou militar, que colocaria um ponto final naquela situação. E a vida de Jesus, o Salvador, ela foi anunciada pelos profetas por séculos e séculos. Um grupo muito grande achou que viria um guerreiro, um lutador, que
colocaria um ponto final naquela situação, né, que Israel se encontrava sob o domínio romano. Outro grupo achou que viria um homem muito rico, poderoso, à frente de um grande exército e que também acabaria com o poderio romano, devolvendo a eles, os romanos, todas as humilhações sofridas pelos judeus. Outro grupo achava que o Salvador seria um homem rico, poderoso, não, um homem que faria um militar, aliás, que faria uma revolução exterior, que viria alguém, veio alguém, aliás, que propunha uma revolução interior, né? Dizendo que devia amar os inimigos, dar a outra face, ser mansos e humildes, perdoar incondicionalmente. Então era isso que ele estava esperando, né? Alguém militar, um homem poderoso, e aí vem Jesus, né? Ele não veio revestido de nenhum luxo, de nenhuma pompa, de nenhum palácio, de nenhuma manifestação exterior de poder. O seu poder manifestou-se na firmeza das suas convicções. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O seu poder manifestou-se na exemplificação profunda do seu amor por nós. Né? O que ele disse? Amai-vos uns aos outros como eu os amei. E o local que o abrigou foi um estábulo. Seu bercinho foram as palhas humildes de uma manjedoura. E aqui, então, nós percebemos a primeira grande lição que Jesus quis mostrar, porque ele veio nos ensinar, que foi a lição da humildade. E Jesus, quando esteve conosco, ele ensinou, ele consolou, ele acolheu, ele curou, ele atendeu pobres e ricos, fracos e poderosos, com a mesma solicitude amorosa. Então, será que nós, durante o ano, nós percebemos como nós tratamos as pessoas? Para aquelas que nos são simpáticas, nós damos o nosso melhor. Para aquelas que nos incomodam, que não são muito simpáticas, nós nem olhamos para elas. E para algumas, nós ignoramos completamente. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Quando ele veio à Terra, ele trouxe esse ensinamento: olhar e amar a todos sem distinção de raça, de religião, de opção sexual, de riqueza ou de poder. Amar ao próximo como a nós mesmos. Uma outra lição muito importante, né? A lição da humildade no seu nascimento, da humildade, da simplicidade, e essa lição para que a gente ame uns aos outros. Bom, 2024 anos se passaram. Será que nós já conseguimos entender a mensagem do nascimento de Jesus? Daquele que nos foi dado como modelo e guia? Daquele que é tão grande que dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo? Então, não é apenas o aniversário de Jesus que iremos comemorar. Deve ser um momento de profundas reflexões, de análise das nossas circunstâncias. E a manjedoura, como local da chegada de Cristo, traz uma série de ensinamentos. Representa a humildade e a simplicidade. Traz a figura de Cristo nascendo entre a família. Eu falei disso, né? Nós estamos, esse mês, as palestras serão voltadas para a família. Então,
traz a figura do Cristo nascendo dentro da família. Por isso, o Natal é também um momento de estarmos ligados àqueles companheiros de jornada, os próximos mais próximos, que são os nossos amigos. Então, nós devemos refletir que Natal de verdade eu desejo ter na minha casa. Será que ao comemorarmos o Natal, nos rendemos a culturas e tradições que vieram de outras partes do mundo, de outras épocas da história? Eu estou me referindo aos símbolos natalinos que foram introduzidos ao longo dos séculos e foram passados de geração a geração. Será que nós nos prendemos a esses símbolos e esquecemos o aniversariante? Então vamos refletir um pouco sobre esse aspecto, começando por Papai Noel. Sua origem histórica está relacionada a São Nicolau de Antioquia, ou então, sua origem está relacionada a São Nicolau de Mira, também chamado Nicolau Taumaturgo, um bispo cristão, que viveu nos séculos 3 e 4 depois de Cristo. Ele viveu na Ásia Menor, hoje Turquia. Era filho de uma família bastarda. E após a morte dos seus pais, ele herdou uma enorme fortuna. E ele pretendia que as pessoas entendessem a vida de Cristo como um enorme presente, como um grande presente. E passou a usar a fortuna da família para distribuir presente entre as pessoas mais pobres, principalmente entre as crianças órfãs. E a figura de Papai Noel assemelha-se muito com a descrição deste velhinho de barbas e cabelos brancos. Mas a representação moderna do Papai Noel popularizou-se por meio de uma campanha muito bem sucedida da Coca-Cola nos anos de 1920, nas décadas de 1920 e 1930. Essas campanhas fizeram um grande sucesso e transformaram São Nicolau na imagem atual do Papai Noel, um velho cabeludo, né, de cabelos e barbas brancas, vestido vermelho, né? Então a Coca-Cola vestiu o Papai Noel vermelho, né? Uma roupa, aliás, muito inapropriada no nosso clima, né? Coitado do Papai Noel, talvez em outros climas, né? Mas aqui uma roupa que bateu, né? E infelizmente o Papai Noel ocupa o lugar e espaço que deveria ser de Jesus. Ele, Jesus, nem penetra na festa que deveria ser dele. Braulio Bessa, em sua poesia de Cordel, retrata muito bem essa situação. Ele diz: vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. Ou balança incoerente, onde um saco de presente pesa mais do que uma cruz. Muito bonita a poesia de Natal do Braulio Bessa. É isso mesmo. Então, quando alguém faz aniversário, nós procuramos saber o que as pessoas gostam para presenteá-lo. Os melhores presentes que nós poderíamos dar a Jesus ao celebrar o seu aniversário seria a fraternidade, a solidariedade, o amor, o perdão. No meu outro símbolo natalino, né? Que é a árvore de Natal. A árvore de Natal é outro símbolo que faz parte das festividades do dia 25 de dezembro. Na antiguidade, a árvore era um importante símbolo de prosperidade, de fertilidade, de renovação da vida. Estando presente em festivais religiosos de diferentes povos. Então eles prestavam culto a elas e viam nelas algum significado místico
ou religioso. Diversos países alegam ser o local de origem da árvore de Natal. Embora a sua origem seja incerta, elas foram agregadas aí nos nossos costumes natalinos. Então, eu visitei a casa de um amigo, ela tem um gosto para decoração. A casa dela está linda, uma árvore de Natal maravilhosa, todo iluminado, tudo bonito. Mas a minha vontade foi perguntar: e o aniversariante? Está cheia de luz, está cheia de coisa, mas e o aniversariante? Não posso, por exemplo, eu digo aniversariante, não esqueci dele não. Mas então, assim, dá vontade, né? Quando eu levanto cedo, no rádio, vou fazer meu café no rádio. Então tem a propaganda da Mil Rações, que fala assim, que tem ração para bezerro, cria, engorda. Aí o cara pergunta assim, ué, e o leite? A gente confia essa propaganda, não era o leite, que é o mais importante para o pecuarista. Então quando eu chego no shopping, num lugar assim, todo decorado, Natal, a minha vontade de perguntar, ué, Jesus, o aniversariante, né? As estrelas, então durante o século XIX, esse símbolo da árvore natalina se espalhou pelo mundo. As estrelas colocadas em todas as árvores de Natal são a representação do sinal seguido pelos Reis Magos para encontrar o lugar onde Jesus teria nascido. Que ao iluminarmos a árvore da nossa casa, que a gente faz a árvore ilumina, que nós também possamos ser luz na vida das pessoas. Aí o presépio é um dos símbolos também Natal. Dos símbolos natalinos, o presépio é o único que coloca Jesus como figura central. Essa tradição consolidou-se entre os cristãos por meio de São Francisco de Assis, que iniciou essa prática no século XIII, em 1223. É uma reprodução do lugar onde nasceu Jesus. Certa ocasião, ele estava explicando aos camponeses que não sabiam ler nem escrever, ele estava explicando a história do nascimento de Jesus. E resolveu reproduzir o acontecimento como uma forma de evangelização. Ele queria transmitir a esses camponeses a ideia da humildade e da simplicidade do nascimento de Jesus. E pediu autorização da Igreja Católica na época, porque não permitia, para armar o primeiro presente. E acredita-se que essa tradição ela foi trazida para o Brasil na época da colonização. A cena do presépio foi apresentada aos índios e colonos em 1552, por iniciativa do padre José Anchieta. 329 anos depois, São Francisco de Assis armou o primeiro presépio. Depois, cada vez mais, o presépio tornou-se uma tradição forte, e passou a ser colocado em casas, igrejas, em diversos locais desse ciclo natalino. Temos também a ceia de Natal. E muitos pensam que a ceia de Natal está ligada à última ceia de Jesus ao lado dos seus discípulos. Mas nos 3 primeiros séculos, os cristãos não celebravam o Natal. A celebração religiosa do Natal só começou no século IV, na época que o Papa Júlio I decretou o dia 25 de dezembro como data oficial do nascimento de Jesus. Então, a ceia de Natal ela é servida à meia-noite devido ao costume cristão de jejuar antes dos acontecimentos importantes. E na véspera do Natal, os cristãos jejuavam até as 23 horas e 59 minutos, antes da meia-noite. Por isso, a ceia era preparada
véspera e começava meia-noite. Quando o dia 25 começava oficialmente. E havia também o costume europeu de deixar abertas as portas de suas casas na véspera do Natal para receber viajantes e peregrinos. Quem chegava se juntava à família para uma refeição com fraternização. Então, a ceia de Natal representa, ou deveria representar, a união das famílias. Então, não é apenas o aniversário de Jesus que nós devemos comemorar. Deve ser também um momento de verdadeira união entre os familiares. Mas, às vezes, nós passamos o ano inteiro encrencados com parentes. Aí não vai à casa da avó, da titia, dos primos, da madrinha. Mas é Natal e nos convido para participar da confraternização do dia 24 para 25 de dezembro. E nos reaproximamos por mera convenção social, porque é Natal. As queixas que eu mantive o ano inteiro são como favas. E ao participarmos, nos pedem para levar um prato. É uma grande diversidade gastronômica para atender as necessidades do corpo físico. Beleza. Mas devemos meditar sobre o que estamos oferecendo nessa comemoração. Porque, ao sentarmos à mesa, não é só a ceia que está sendo servida. São também as nossas rebeldias, as nossas implicâncias, as nossas incompreensões. Por que esperar a véspera do Natal para fazer de conta que está tudo bem, que estamos perdoando? Se a gente guarda aquela mágoa, aquela contenda, para perdoar só porque é Natal, nós estamos nos enganando. Porque o perdão, a aceitação, não é algo que se constrói da noite para o dia. É algo que nós vamos construindo, né? Aos poucos, ao longo do tempo. Então não adianta na noite da ceia, chega lá, oi, tudo bem? Tudo bem. Né? O ano passado, alguém me disse, minha família irá se reunir para a ceia de Natal. Preciso voltar a falar com as minhas tias, senão eu vou me engasgar com a comida. Parece brincadeira, mas faz todo sentido, porque a gente se engasga quando algo está difícil de passar aqui. Né? O que estava difícil para minha vida era ter que engolir as tias para pedir perdão, desculpa. Então é necessário, fundamental mesmo, que as pessoas que se reúnem para a ceia possam ter como pratos especiais a amorosidade, a bondade, a humildade, a generosidade, o perdão, a solicitude e a paz. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. É aquele plano de Natal. É um dos símbolos natalinos. Foi adotada pelo cristianismo como uma maneira de marcar a chegada de Jesus. Seu formato circular apresenta o ciclo da vida, que se repete e não tem fim. Pendurar uma guirlanda na porta simboliza o espírito de confraternização está naquela casa, está dentro daquela casa. É também uma forma de dar boas-vindas às pessoas. Então, esses símbolos fazem parte do nosso Natal. Então, é quase Natal. Quando se aproxima essa data, acontece um fato muito interessante no comportamento das pessoas. Nessa época, a humanidade inteira é envolvida no consumismo sem freio. Casas ganham nova pintura, são decoradas com motivos natalinos, praças, ruas, jardins são iluminados, enfeitados. Móveis, utensílios domésticos e eletrônicos
faz o deleite dos consumidores e a alegria dos vendedores que precisam atingir metas, né, de vendas no final do ano. E a Black Friday está aí, né? Está aí para isso. Então corremos para aproveitar as promoções, para adquirir roupas e calçados novos, e temos que comprar presente para as crianças, para os amigos, todo tipo de amigo. E a gente se esforça muito para comprar algo que agrade as pessoas que serão presenteadas. E as nossas dispensas também recebem itens novos. É Chester, é panetone, bacalhau. Esse é o Natal dos homens. É o Natal do comércio. É o Natal da atualidade. Será que o Natal, que traz tantas mudanças exteriores nas casas, objetos, utensílios, roupas, decoração, também trará mudanças comportamentais nas nossas vidas? Por exemplo, nesse Natal, nos lembrarmos daquela mão que não foi estendida, daquele abraço que não foi dado, daquele perdão que foi negado, daquele pão que não foi repartido, daquela ofensa que não foi esquecida, daquela alegria que não foi compartilhada. Na visão espírita, o Natal, mesmo com o consumismo, com as propagandas, com o esquecimento do aniversariante, tem uma tradição de natureza mais sutil, mais emocional, mais espiritualizada, porque envolve as crianças, envolve a nossa sensibilidade, com músicas, filmes, com temas que suavizam a dureza do nosso dia a dia. As cidades, as casas animadas, até mesmo o Papai Noel com seu fazem a atmosfera ficar mais leve. Pessoas que levam uma vida absolutamente mundana na época do Natal ficam mais solidárias, mais fraternas. Justamente quando a atmosfera está mais espiritualizada, mais leve, porque é Natal, os mentores nos falam que aproveita esse período do ano para atendimentos espirituais desobsessivos. No livro Memórias de um Suicídio, de Ivone Pereira, vamos ver que Maria Santíssima vem à Terra em caravana para visitar as zonas umbralinas e vários espíritos são libertados. Diferente do carnaval, que a atmosfera fica muito pesada, dá muito trabalho para a espiritualidade. No caso aqui, no Natal, a atmosfera, né, é propícia a esse tipo de atendimento espiritual. Então, para concluir, o Natal vem sempre no fim do ano, no fechamento de ciclo, momento que devemos refletir. Momento em que devemos refletir. O que fiz neste ano? O que farei no ano que vem? Todo novo ano, todo novo ciclo, como nos dizia Chico Xavier, é uma página em branco no livro da vida, pronta para ser escrita pelas nossas decisões e pelas nossas escolhas. Nós temos 365 oportunidades por ano para deixar no passado as coisas ruins desse passado, para reescrever o nosso futuro, vivendo de forma mais espiritualizada o nosso presente. E se todos nós esperamos um 2025 melhor, repleto de realizações, não nos esqueçamos que 2025 também espera que sejamos pessoas melhores, mais amorosas, mais bondosas, mais pacíficas e mais fraternas. Então, para terminar, eu vou convidar o Neto para ler a poesia.
para ler a poesia completa do Glauber, tá? Eu coloquei só um pedacinho para ler a poesia. Você, nesse Natal, entenda o real sentido da data que veio ao mundo, o anemone destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Olhe, repare, e do lado Polo Norte, um trenó cheio de luz, Papai Noel lembrado muito mais do que Jesus. Oh, balança incoerente, hoje eu saco de presentes pesa mais do que no curso. Eu sei que dar presente é bom, mas é bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro e ser o abraço mais quente. E permitir que os nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse momento, faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião. Pratique o bem sem parar, pois não adianta orar sem existir ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua, agasalhe um indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Faça o bem, meu povo, faça o bem para qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom começando de janeiro e que esse sentimento seja firme e verdadeiro e que a gente viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Em meu nome, em nome da minha família, em nome da minha avó Leila, em nome do Santo Espírito, amor em Jesus, desejamos a todos um Feliz Natal. Nós queremos agradecer a nossa irmã Leila pela palavra esclarecedora, pela palavra à luz, dos ensinamentos da doutrina espírita, do significado do Natal, que possamos praticar esse Natal que a doutrina espírita preconiza. Todos os dias do ano, os 365 dias de amor, de paz, de união, de empatia e de caridade, porque a doutrina espírita sanciona com muita clareza: fora da caridade não há salvação, não há evolução. Então, o que nos leva a evoluir não é a igreja, não é o Centro Espírita Amor em Jesus, é a nossa caridade, é a nossa ação. Então, que nós possamos refletir nessa fala da nossa irmã Leila. E queremos te agradecer, Leila, pela palavra amiga. Vamos então, nessa conexão que estamos com os benfeitores espirituais amigos, trabalhadores da nossa casa, dirigir a nossa rogativa ao aniversariante. Então é Natal, Mestre Jesus, é o seu nascimento. Que possamos seguir a sua trilha de amor, de bondade, de caridade, e que esse teu nascimento, Senhor, faça com que essa luz, através dos benfeitores amigos, chegue neste momento ao leito de todos aqueles que se
encontram doentes, nos hospitais, em seus lares, e à luz do seu nascimento, através dos benfeitores amigos, chegue a todos aqueles que se encontram no vício do álcool, das drogas lícitas e ilícitas, chegue a todos aqueles que se encontram em processos depressivos, obsessivos, chegue a todos os idosos, as crianças, jogadas nas ruas por nós e pela sociedade. Que o seu Natal seja também deles, de todos os excluídos, de todos aqueles que nós jogamos à margem da sociedade, Senhor. E que o seu Natal chegue forte e firme em nossos corações nos 365 dias do ano e daqui uns dias irá começar, para que possamos colaborar com a transformação do nosso planeta, através do bem, do amor e da caridade. E por acréscimo de misericórdia, pedir aos benfeitores amigos que possam magnetizar, fluidificar a água, e que ao dela fizermos uso, possamos ter as nossas dores físicas, emocionais, espirituais, amenizadas e cicatrizadas. Pedimos a fluidificação de toda a água do planeta e agradecidos por mais uma oportunidade de aprendermos as lições do vosso Evangelho redimido. Pedimos a vossa permissão, a permissão do mentor espiritual da casa, Raimundo Cristão, de todos os demais benfeitores espirituais da nossa casa, para darmos por encerrada a primeira parte da nossa reunião de divulgação cultural. Que assim seja.